Olá! O tema hoje é pessoas que perguntam tudo da sua vida. Pessoa que invade, que faz pergunta mais íntima. Quando eu comecei a escrever o roteiro para hoje, eu achei que isso aqui nem sei se rende assunto para um vídeo, mas eu fui elaborando e fui levantando uma série de detalhes que eu vi que não, é importante. Tem muita coisa para a gente observar aqui que é bem interessante, que é para até a gente se entender de por que a gente responde, por que a gente se sente incomodado, por que as pessoas fazem isso. Vamos falar sobre isso hoje. Sou Marisa de Abreu, psicóloga. Esse canal é para falar de psicologia, de comportamento, de mostrar para você exemplos de temas com os quais você pode contar com o psicólogo, o que você pode levar para uma terapia para se trabalhar, para se entender, para descobrir através desse tipo de coisa que parece que é muito simples, mas na verdade não é, o que você tem de verdade lá no fundo, o que aconteceu com você que foi te transformando nessa pessoa hoje que ou se sente muito confortável ou gosta muito dessas perguntas mais íntimas, mais pessoais, e algumas vezes pode ser que a pessoa se arrependa porque é invasivo, ou não gosta, se sente desconfortável, ou se responde por obrigação, enfim, entender como é que você funciona. Eu mesma não atendo, mas apresento meu site, tem uma equipe grande, o link está aqui pela caixa de informação, aqui bem mais prático de pegar horário, valor, local de atendimento, online, presencial, tudo isso. Vamos entender. Perguntas invasivas, ou pessoas que perguntam de tudo, né? O invasivo ficou aqui por minha conta, porque tem pessoas que podem até considerar que, não, ok, é uma pessoa que está querendo uma intimidade. Então ela vê alguma coisa contigo e pergunta, quanto você pagou? Né? Quanto você ganha? Onde você trabalha? Com quem que você está saindo? Seu relacionamento com tal pessoa aí é bom? Você está desempregada? Há quanto tempo? Você pensa em trabalhar logo? Como é que você faz para pagar suas contas? Tem alguém que te sustenta? Ou então alguém na hora que te liga mandou uma mensagem? Onde é que você está agora? O que você está fazendo? A pessoa nem falou o que ela quer, já está perguntando o que você está fazendo. E há quem responda por obrigação, né? E depois se arrepende. E isso acontece porque a pessoa aprendeu, ou seja, foi treinado a obedecer. Se alguém pergunta, então ele se sente na obrigação, seria a falta de educação não responder. E aí quando a pessoa percebe que errou em responder, que falou demais, se abriu muito, não precisava, aí ela pode ir percebendo isso, pode aprender a se posicionar e descobrir que o alívio é maravilhoso de você falar, não, ninguém vai me invadir, eu só vou falar o que eu quero, o que eu acho legal, né? Vou me expor até onde interessa, para mim, não para os outros. E aí é interessante, tem uma humorista do Instagram, eu acho que os vídeos dela são uma catarse assim maravilhosa para quem assiste, para quem passa por essas situações, né? Porque ela dá resposta muito sincera, ela fala muito sem culpa, ela fala sempre com um sorriso no rosto, sempre com muita tranquilidade, sem medo nenhum, medo de perder a amizade, medo de nada. É a Jéssica Diniz, para quem quiser procurar. E eu acho que é por isso que as pessoas se sentem constrangidas, né? Por isso que elas não negam a resposta para a pessoa. Porque ela tem medo, vários medos. Medo de perder a amizade, medo de ficar mal falada, medo de ser mal vista. E é interessante analisar e descobrir em você o que te causa esse desconforto. As situações em si, por si só, elas não são boas, não são ruins. Como você se sente diante delas é que é importante. Isso fala sobre o seu conteúdo, sobre o que te formou, o que foi te construindo e o que você precisa desconstruir. Isso é o mais importante. Por muita coisa que a gente foi absorvendo, que não precisa mais, a gente pode limpar, a gente vai fazendo a limpa na vida aí de tempos em tempos e é necessário. Precisa mesmo. E aí, em primeiro lugar, é interessante a gente avaliar. Eu coloquei uma parte. Tá aqui. Precisa a gente avaliar quem é essa pessoa que pergunta. Né? São pessoas que não são tão íntimas, são pessoas que são só conhecidos, porque conhecido, passando amigo do amigo, parente do parente. E às vezes é alguém que puxou papo na fila do pão, né? E tá te fazendo essas perguntas. Ou é um parente que, por ser parente, ele acredita que o título que ele tem, tio, tia, prima, avô, às vezes até pai e mãe, né? Ele acha que esse título já é o suficiente para fazer essas perguntas e, de certa forma, invadir a sua vida. Porque ele está entrando em detalhes que são mais íntimos
Detalhes que são seus, detalhes que você tem o direito de filtrar, se você quer colocar para fora, se você quer colocar para o mundo, se você quer divulgar, se você não quer divulgar, né? Ou é um amigo que você confia plenamente, que você sabe que ele está ali para você e por você, aí é uma outra história. Então aí é que a gente pensa, por quê? Por que as pessoas, para quê? O que elas vão fazer com essas informações? Por que elas perguntam? O que elas querem saber? E, em primeiro lugar, a gente precisa dar uma observada na cultura do lugar, na cultura das pessoas, porque às vezes é só hábito mesmo, é o jeitão da pessoa, não tem nenhuma outra situação acontecendo. E eu falo isso com um exemplo de uma youtuber, ela é brasileira, mas ela é judia, ela mora em Israel, ela mudou para lá, e ela conta. Esqueci o nome dela, mas tem vários canais. Eu já assisti duas contando essa mesma situação. Diz que lá é muito comum, faz parte da cultura do local. Né? As pessoas são assim. Elas estão do teu lado, uma pessoa que você nunca viu, para do teu lado, esperando o ônibus, né? E começa a fazer pergunta, né, sua a seu respeito, e que aqui a gente consideraria muito invasivo, mas para eles lá é muito tranquilo. Aí lá um senhor, um homem, começou a fazer perguntas, né? Ah, você não é daqui, você tem um sotaque diferente. Ela falou, não, mudei há pouco tempo, agora eu tô morando. Ah, mas você conhece pessoas, você já... E começou a fazer muita pergunta. Ah, o que você vai fazer no... Agora eu não esqueci, se não me engano é o jantar de sexta-feira, que é muito importante para eles. Ele perguntou, ah, com quem que você vai jantar, né, na sexta-feira? Ela falou, ah, ninguém, ainda não conheço ninguém. Ele convidou ela para ir jantar na casa dele. Só que não tinha má intenção nenhuma, era casado, tinha filhos e ela foi. Ela já estava meio que entendendo como era o clima e conheceu a esposa, os filhos, foi recebida como uma pessoa da família, um amigo da família, uma pessoa que ela acabou de conhecer. E foi muito natural, porque no local, naquela cultura, é muito normal isso acontecer. Não é uma questão de falta de segurança, não foi nada disso. Foi um gesto de gentileza e que ela aceitou e que curtiu. Foi legal o jantar, bacana, mas é uma coisa muito diferente do que a gente está acostumado por aqui. Jamais acredito eu que você aceitaria ser parada no ponto de ônibus, alguém começa a fazer perguntas da sua vida, você vai responder tudo, ainda vai aceitar o convite, ainda vai para casa dessa pessoa à noite, né? Então é muito específico, você percebe. Então a gente está falando aqui do nosso pedaço, né? Do nosso jeitão, das coisas, como é que costuma acontecer por aqui, do jeito que a gente foi criado aqui. E aí faz a gente pensar, né? Por que essa curiosidade? Por que as pessoas fazem essas perguntas? O que elas vão fazer com essas informações? Isso que eu acho que é mais importante. O que ela vai fazer? O mais importante não, uma das coisas mais importantes. Eu acho que o mais importante é entender por que você responde, no caso de você responder, ou por que você sente mal, no caso de não responder. Em primeiro lugar, né, como eu falei da cultura, e tem essas outras possibilidades, além da questão da cultura. Né? Em primeiro lugar, a cultura, e em segundo lugar, as outras possibilidades de por que uma pessoa faz essa pergunta. Eu listei aqui algumas situações. A pessoa pode estar fazendo essa série de perguntas para usar contra você. Pode até ser, ela tem alguma mágoa, alguma coisa aí que aconteceu em algum momento e ela tá procurando alguma coisa para te criticar, para te cutucar, para te julgar. Ela tá colhendo material para usar contra você. Outra situação é para ter assunto com outras pessoas, ou seja, isso é a pura fofoca. O que é a fofoca? É a pessoa falar de um terceiro ausente como se ele soubesse todas as respostas, como se ele soubesse o jeito certo de agir, de viver, e essa pessoa de quem ela está falando não sabe. Então ela se sente grande, se sente maior, porque fofoca é isso, né? Olha o que fulano fez, nossa, que coisa horrível, eu jamais faria isso. O fofoqueiro, ele sempre se sente bem diante daquele que ele está fazendo a fofoca. Ele sempre se sente superior. Então a fofoca tem muito dessa função. Eu quero um jeito aqui de me sentir superior a você. Então, como é que eu faço? Eu vasculho tua vida para encontrar problemas, ou que ele considera problema, para falar mal de você para um outro. Aí esse outro vai ser testemunha do quanto que ele saberia resolver aqueles problemas e você não sabe. Isso é fofoca pura e simples. Algumas pessoas podem fazer essas perguntas para ficar mais próximo. Ela quer intimidade, ela quer te conhecer, ela quer estar perto, ela quer saber de você, ela quer conviver com você. Algumas vezes é isso. A gente só não sabe qual é qual enquanto a gente não observa, enquanto a gente não analisa, enquanto a gente não entende quem é essa pessoa, qual é a dela, enfim.
Às vezes a gente descobre depois de uns 20 anos, mas enfim, vale o que você está entendendo ali no momento, né? Algumas pessoas estão fazendo as perguntas porque ela tem interesse em te ajudar. Ela está vendo que você não está legal, está vendo que alguma coisa está acontecendo ali, que talvez ela tenha condições de fazer alguma coisa por você. Então, às vezes, essas perguntas invasivas pode ser no sentido, sim, de fazer alguma coisa boa por você. Questão de ver quem é quem. E por último, o que eu acho que é mais interessante e muito comum é a pessoa que quer entender a própria vida através da sua. Ele quer saber como é que você faz as coisas, como é que, nem por exemplo, naquela pergunta, né? Como é que você paga as suas contas? Você tem alguém que te sustenta? Às vezes ela está se sentindo mal com a própria vida, tem alguém que está sustentando ela e ela se sente mal, então ela está querendo mais pessoas nessa mesma situação para ela deixar de se sentir mal. Ela quer referência, ela quer usar você como referência. Então, se você faz isso desse jeito, então tá legal ser desse jeito. Então, tudo bem. Então, eu não tô tão ruim assim, é o que ela pensa. Então, não tô tão ruim assim. Eu também acontece algumas coisas aqui comigo, então acontece com mais gente, tá tudo ok. Ela te usa como referência, ela quer se entender. E para ela se entender, ela pergunta de você. O que acontece é verdade, as pessoas se entendem, né, sabendo mais como é que acontece com todo mundo, porque tem essa referência do é normal, não é normal, normal naquele esquema, né, estatisticamente normal, acontece com mais pessoas. Agora, se é bom, se é ruim, às vezes a pessoa passa por cima disso. Se acontece com bastante gente, é normal, então vou considerar bom. O que nem sempre é verdade. Às vezes eu dou sempre o exemplo da cárie, né? Cárie é muito normal, muita gente tem. Quem é que não tem uma obturação aí na boca? Mas não significa que é saudável, não deixa de ser um probleminha que você teve que ir lá e corrigir. Então, considerar o normal porque a outra pessoa está vivendo isso, pode ser subjetivo, mas as pessoas se sentem bem com isso. Todo mundo tem, todo mundo passa por isso. E a pessoa, de certa forma, está te usando não de uma forma tão maléfica, né? Ela está te usando para ela conhecer ela mesma. Não é de todo ruim, diante de outras possibilidades, mas eu acho, até, talvez, possa estar muito errada. Até me conta você, coloca nos comentários, o que você achou da pessoa que saiu perguntando da sua vida, o que ela estava querendo? Qual era o objetivo dela? Era fofoca, ela queria usar contra você, ela queria mais proximidade, ela queria te ajudar, queria saber o problema que você estava passando porque ela tinha alguma coisa para fazer por você, ou ela está querendo se conhecer? Porque esse último item é o mais difícil da gente identificar, é o mais subjetivo. Né? É mais fácil a gente considerar alguma dessas outras possibilidades, usar contra você, quer fazer fofoca, quer ficar mais próxima, tem interesse de verdade. É mais fácil a gente chegar numa dessas conclusões do que nessa última, que é muito subjetiva, porque nessa última não volta nada para você. A pessoa só quer se entender ela com ela mesma. E aí ela está usando as duas informações para balizar, para ter uma referência. Então, mas é interessante a gente fazer essa análise, né? Para quem que eu estou me abrindo? Para quem que eu estou falando as minhas coisas? Ou devo me falar, ou não falo nada para ninguém? Dou uma de Jéssica Diniz e dou um não, não te interessa, não é da sua conta. Que é muito engraçado ver os sketches dela fazendo isso. Como eu falei, é uma catarse. A gente ouvir alguém falar, e ela tem um público enorme, maravilhoso, que adora. Eu gosto de assistir. Vou fazer isso o tempo todo? Não. Eventualmente até falo com quem merece, com quem cabe, só que a gente precisa ter uma rapidez de raciocínio ali para entender que cabe, que pode ser que a gente fale para alguém, não interessa, né, da sua conta, e depois fala, poxa vida, não, essa pessoa não estava com maldade, tinha uma coisa boa aí nessa história e eu falei isso, pode até acontecer. Por isso que é legal a gente se conhecer e entender até o que a gente pode fazer caso a gente dê alguma mancada com a outra pessoa. Porque isso é normal, isso é saudável. Normal, eu vou tirar essa palavra. Isso é saudável. Você se permitir a fazer alguma coisa que de repente não deu o resultado que seria o melhor e você vai dar uma corrigida, não tem problema nenhum. Você reconhecer alguma coisa e voltar atrás. Ou você falar demais e perceber, poxa vida, agora não dá para retirar a informação que eu já passei, né? Já falei, já está no ouvido dessa pessoa, ela já está usando isso, não dá para voltar atrás. Então fazer esse filtrinho antes pode ser bem legal. É uma forma de você se conhecer, de entender o seu sentimento. Como é que você se sente quando a pessoa faz esse tipo de pergunta? O que isso significa para você? Isso é um caminho bem legal para entrar na tua história. Que outras situações aconteceram na tua vida que fez te sentir dessa forma? Aí é pessoal, cada um tem uma história que dá um livro.
Pensa nisso, às vezes sozinho é difícil, um psicólogo pode ajudar a você se entender, se conhecer, mudar a sua atitude diante das outras pessoas, de uma forma que vai ficar mais legal para você. Então pensa nessa possibilidade, se um dos nossos profissionais for escolhido, vai ser muito bem-vindo. Deixa o like no vídeo, ajuda, se você gostou, vai te ajudar tanto a você continuar recebendo, né, as notificações, vai continuar aparecendo no seu feed, como outras pessoas também vão começar a receber as indicações desses vídeos, desse canal. Obrigada por me ouvir.